Bons dias, tardes, noites e madrugadas aos navegantes desta sábia jornada. Bem-vindas, vindos e vindes ao canal Linguagem e Poesia Dentro de Casa. Não deixe de se inscrever, curtir e dar aquela compartilhada. Hoje quero dar alguns motivos e talvez um empurrãozinho para que você escreva muito. Não existe outro caminho se você quer escrever melhor. Se precisa desenvolver as suas habilidades de comunicação. E cá entre nós, quem não precisa estar sempre desenvolvendo, aprimorando essas habilidades comunicacionais no nosso mundo cada vez mais virtual? Praticar a escrita é necessariamente praticar também a leitura. E essas duas competências linguísticas se unem de forma muito leve e interessante através de um diário de leitura, nosso ponto de partida. Vamos falar rapidamente do gênero textual diário, que remete de cara ao diário íntimo, para que possamos entender melhor a ideia do diário reflexivo de leitura. O gênero textual diário tem como estrutura básica a prática cotidiana de uma escrita para si mesmo, mas a linguagem sente tanto a necessidade de um outro para que possamos lançar nossa palavra, que se costuma inventar um interlocutor imaginário, seja o próprio diário, personificado no famoso vocativo meu querido diário, ou uma personagem fictícia, como a Kitty, amiga imaginária da Anne Frank. Esse interlocutor é, na verdade, uma projeção de nós mesmos, para podermos nos enxergar melhor a partir daquilo que escrevemos. Nós nos imaginamos, nos inventamos e assim nos compreendemos melhor a partir da escrita diária. Daí a liberdade quase total de seu conteúdo. Pode-se relatar vivências, experiências de todo tipo, desde acontecimentos corriqueiros até ideias de projetos futuros, reflexões, projetos de vida. No diário cabe a escrita de emoções inesquecíveis, mas também simples listas de coisas que gostamos e até meros registros de entradas e saídas de dinheiro, como fez o romancista Lima Barreto em seu diário íntimo. O estilo é o próprio homem, segundo a frase de Georges Buffon, ou melhor, para deixá-la menos machista, o estilo é a própria pessoa. Ou seja, o nível de informalidade da escrita pode ser muito alto em um diário, mas vale a pena dizer. Se uma das intenções desse diário é exatamente organizar o fluxo do nosso pensamento, buscar uma escrita bem organizada e límpida, livre de abreviações desnecessárias, pode ser muito útil. Escrever a palavra por completo, estruturar bem as frases, ter cuidado com a forma como escrevemos, é ter cuidado com o próprio interlocutor desse diário. E se dissemos que esse interlocutor é você mesmo, sempre há a possibilidade de aparecerem outros leitores, não é verdade? Grandes obras da literatura do século XX foram escritas como diários. O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, ou o já mencionado Diário de Anne Frank, escrito no anexo secreto de um prédio de escritórios na Holanda pela jovem judia que se escondia do nazismo, mas que não conseguiria escapar ao Holocausto. Em seu diário consta uma frase que explica muito sobre o poder da escrita do diário. O papel tem mais paciência do que as pessoas. Até aqui falamos sobre o gênero diário como um todo, em geral, mas agora eu quero passar ao subgênero que mais nos interessa, o diário de leitura. Começando com um exemplo que preparei para vocês, um diário de leitura do Diário Íntimo de Anne Frank, dia 6 de abril de 2021. Fiquei impressionado com as primeiras páginas do Diário de Anne Frank e o tanto de informações sobre o período histórico e a perseguição ao povo judeu de forma tão concentrada. Decretos antissemitas surgiam uns após os outros em rápida sucessão. Os judeus tinham de usar bem à vista uma estrela amarela. Os judeus tinham de entregar suas bicicletas. Os judeus não podiam andar de bonde. Os judeus não podiam dirigir automóveis. E esta lista segue até a frase lancinante de sua melhor amiga. A gente tem medo de fazer qualquer coisa, porque pode estar proibido. Essa densidade da mensagem tem a ver com o poder da literatura, maior, talvez, que o da história. Em junho de 1942, ela escreve que apenas revelaria o diário para seus amigos realmente verdadeiros. Nós, leitores, somos os amigos realmente verdadeiros que você, querida Anne, não tinha?
O que temos nesta página? Uma conversa amigável, com um livro e ao mesmo tempo uma prática de escrita. Trata-se de uma reflexão solta, liberta, um registrar ideias e impressões que surgem a partir da leitura, sem pretensões iniciais, ainda que depois todo esse diário possa servir e servirá sem dúvida para trabalhos escolares e acadêmicos. A partir dessa conversa íntima e reflexiva com a autora, estou guardando frases que depois poderão compor um fichamento ou, melhor ainda, servirem de citação para um resumo ou uma resenha. O diário de leitura é, portanto, um instrumento que vai ajudá-lo a ter uma atitude de leitor ativo, interativo e crítico diante dos textos, o que pode ajudá-lo a ter opinião mais segura e fundamentada sobre o texto lido. 2004, página 63, grifo nosso. Assim escrevem as autoras nesta excelente obra Resenha, em que defendem exatamente a prática do diário de leitura para facilitar e potencializar a composição posterior de textos técnicos e acadêmicos, como os mencionados resumo e resenha. Nas próximas telas, seguirei de perto este livro de Machado, Lousada e Abreu Tardelli para repassar a vocês excelentes instruções para elaboração do diário de leitura. E estas já começam pelo que chamamos de pré-leitura. Você pode começar a sua escrita mesmo antes de abrir o livro, ou o PDF, ou o e-book, seja qual for o formato. A dica é registrar sua primeira impressão. Por que o interesse ou o desinteresse naquele texto, afinal pode ser uma leitura obrigatória do seu curso, daquelas bem difíceis. Registre a sua expectativa como um exercício de escrita e reflexão, pois claro que essas anotações poderão ser desmentidas pela leitura, o texto pode decepcionar suas expectativas ou surpreendê-las. Eu considero opcional esta primeira parte, mas é interessante um registro como esse para comparações futuras. Neste primeiro momento, vale também dialogar com os paratextos, que são todos os textos que circundam o livro, desde a orelha, contracapa, índice ou sumário, até o prefácio, pós-fácio e bibliografia, no caso de textos científicos. Tudo isso vai mexendo na expectativa de leitura e gerando informações importantíssimas para uma melhor compreensão e apreciação do que virá pela frente. E agora sim, vamos ao texto. À medida que for lendo, mantenha seu diário por perto para transformar a leitura num verdadeiro diálogo. Esta parte é a mais legal. Anote as relações que surgirem entre o texto e qualquer outro conhecimento que ele despertar em sua bagagem cultural, suas leituras anteriores, aulas que ficaram na memória e que o texto reavivou, músicas, filmes, seriados, enfim, a relação do texto com sua experiência de vida, com sua leitura do mundo. E quantas imagens e memórias passam pela nossa cabeça enquanto vamos lendo, não é verdade? Se não pararmos para registrá-las, elas voam como um sonho que esquecemos pouco depois de acordar. À medida que for lendo, registre as contribuições que considera que a leitura está trazendo para o próprio desenvolvimento de sua prática de leitura e de escrita. Quanto mais lermos, melhores leitores seremos. Como essa prática pode guiar suas escolhas ou suas decisões em uma futura profissão? Como ela pode colaborar com alguma pesquisa por fazer na escola ou na faculdade? Como, afinal, ela mexe, mobiliza, provoca mudanças e deslocamentos em sua rotina, seus hábitos, seu caráter, em uma palavra, em sua vida. Coloquei até um V maiúsculo para a gente pensar na grandeza dessa vida, como um poeta simbolista colocando maiúsculas nas palavras mais simbólicas do poema. Esse V maiúsculo, ainda mais nestes tempos em pandemia, nos leva a refletir sobre a grandeza dessa nossa vida e, ao mesmo tempo, a sua fragilidade. Siga lendo e registrando suas opiniões sobre o texto, tanto à forma quanto ao conteúdo, o modo como o autor diz e aquilo que ele diz. Discuta as ideias do autor, concorde, mas também discorde, exerça a crítica, mesmo que seja apenas um exercício dialético de pensar outros lados possíveis da história. Levante dúvidas, peça exemplos. Mas, professor, eu vou ficar pedindo exemplos para um livro que nunca irá respondê-los? É mais ou menos isso, trata-se de um exercício de reflexão quase platônico. Por outro lado, caso se trate de um autor contemporâneo, quem disse que suas dúvidas sobre o texto não poderão chegar até ele,
seja através de um e-mail ou de uma resenha futura. Já pensou que sua voz pode ir muito longe? Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Atenção a essa parte, muito importante. Comente no diário suas dificuldades de leitura, mas também os prazeres. Enriqueça seu vocabulário com novas palavras, busque o significado em dicionários e transcreva o verbete para seu diário. Anote trechos mais difíceis, truncados, e acontecerá muitas vezes que este simples gesto de escrevê-los à mão trará pistas para decifrá-los. A gente vai transcrevendo e de repente acende a lâmpadazinha do insight sobre nossa cabeça, igual nos desenhos animados. Trata-se do poder de concentração que a escrita exige de nós, ainda maior do que a concentração exigida pela leitura. A escrita requer um foco total. E para não ficar só nas dificuldades, você pode copiar também os trechos que encantarem, claro, que trouxerem sabedoria. E por que não? Acrescente cores ou desenhos ao seu diário, sobretudo nestas partes mais especiais. Para concluir, pratique a paráfrase, ou seja, reescreva, sintetize, buscando manter o sentido original das ideias principais do texto. Tanto para o caso de textos técnicos quanto de textos literários, o exercício de reescrever e resumir tem alto impacto em nossa aprendizagem, seja para a memorização do conteúdo, seja para a prática da escrita em si mesma. Memorizar e praticar a escrita, dois grandes objetivos da construção desse diário de leitura. Escrita e memorização têm tudo a ver e ainda se somam a outra coisa, o desenvolvimento da criatividade. Que tal mudar também alguma coisa no livro, reescrever o final, melhorar algum parágrafo mal redigido? Por que não? Todo texto é passível de revisão, até Machado de Assis pode ser reescrito. Enfim, vimos que são muitas as possibilidades e as ideias para desenvolver o diário de leitura. Claro que estas instruções não devem soar como uma obrigação, como se todos esses tipos de registro fossem imprescindíveis. Nada disso. Você pode escolher os que mais combinem com você, os que mais motivarem a sua escrita. Tenha essas instruções em mente para ajudar nos primeiros passos e logo verá que a vontade de dialogar com a leitura começa a fluir naturalmente. O importante é dar o primeiro passo com firmeza, escolher um caderninho especial com muito carinho e tê-lo sempre à mão. Alguma pergunta sobre o diário de leitura? Sim, eu tenho, professor. Não posso fazer todo esse diário no celular, já que ele está sempre à mão? Uma excelente pergunta. Claro que é possível, não dá para ser reacionário a ponto de negar essa facilidade de uso do aparelho celular, a sua mobilidade e também a questão de salvar as anotações em alguma nuvem por aí. Mas precisamos levantar outras questões. No celular, a tentação é que fiquemos apenas fotografando páginas ou mesmo printando as telas. É muito mais fácil. E essas imagens ficarão lá, misturadas com as fotos de famílias, vídeos de WhatsApp, etc. Será tão fácil retornar essas imagens e encontrar aquele texto desejado quanto foi para printá-las? Será que ao fotografar estamos alcançando o envolvimento necessário com o texto para que realmente nos apropriemos do conhecimento que ele pode nos trazer? São perguntas que deixo para vocês responderem nos comentários. Pesquisas da neuropsicologia têm comprovado que a escrita à mão, no papel, à moda antiga, ativa outros sentidos e outras sensibilidades, pois coloca em funcionamento mais sinapses, mais redes neurais no nosso cérebro do que a simples digitação no celular ou no computador. Não podemos deixar que a onipresença dos equipamentos eletrônicos nos tire o prazer de escrever à mão, desenhando linguagens verbais e não verbais. Lembremos, para encerrar, da frase de Anne Frank em seu diário. O papel é mais paciente do que as pessoas. E eu acrescentaria, o papel também é mais paciente do que os celulares. O caderno não vai pipocar notificações enquanto escrevemos. Pratique o diário de leitura como um espaço e um tempo de entrega à escrita, de doação ao seu próprio pensamento. Boas reflexões
e escrevivências, como diz o neologismo da Conceição Evaristo. E até a próxima aula.